fala agora, temos um convidado, a gente volta a falar sobre as discussões envolvendo o governo eleito e parlamentares pela nova composição do Congresso Nacional. Os partidos de centro-direita serão maioria na Câmara e também no Senado. Sobre esse xadrez político, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania aqui de São Paulo, que já foi inclusive secretário de Agricultura aqui em São Paulo. Tudo bem, deputado? Muito obrigado pela sua gentileza e atenção. Feliz Ano Novo. Um ótimo ano para você também, Tiago, para a Adriana, para toda a equipe da Jovem Pan News e para todo o nosso Brasil. Nós precisamos que o nosso país comece o ano sob o signo da reconciliação. Nós precisamos de um esforço muito grande para poder fazer a retomada da economia, fazer voltar a andar as reformas estruturais tão necessárias ao nosso país. Que seja um bom ano para todos nós. Bom, deputado, o novo governo toma posse nesse domingo, mas a nova composição do Congresso Nacional só se dará a partir do dia 1º de fevereiro, quando teremos a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, presidente do Senado também, presidente do Congresso Nacional. Eu pergunto, essa governabilidade é possível de dar certo? Está ameaçada por causa da maioria, que não apoiaria necessariamente o atual governo? De que forma é possível continuar e fazer essas negociações para que o próximo Congresso apoie as reformas necessárias que o Brasil tanto precisa? O Lula teve 48% dos votos do Brasil, 52% dos votos válidos, e o PT teve cerca de 11% dos votos. Só esse número já é suficiente, Thiago, para dizer do tamanho do desafio sobre a governabilidade tão necessária. Não se trata só de ter maioria no parlamento, mas se trata de ter no parlamento uma direção que seja, pelo governo, sintonizada com aquilo que é a vontade também expressa quando se elegeu um parlamento que tem um outro norte político, diferente do Lula. Eles precisam estar sintonizados. E nesse sentido que eu acho que nós vamos ter aí um momento muito desafiador realmente pela frente, como você diz. Um bom sinal que acho que nós temos nesse momento inicial é a reeleição provável do Lira para o comando da Câmara e a muito provável reeleição do Rodrigo Pacheco no Senado. Essas duas conduções trazem aí um sinal de que uma maioria pode ser constituída e ela estar sintonizada com o governo. Se nós formos dar uma olhadinha, Tiago, Adriana, sobre o que aconteceu nos últimos 4 anos, nós veremos que a reforma mais estrutural que o Brasil viveu foi a reforma da Previdência. E o protagonismo na reforma da Previdência foi muito mais do parlamento do que do próprio executivo, razão pela qual considero fundamental que essa governabilidade seja estabelecida e ela seja um caminho para a retomada das reformas necessárias no nosso país. Deputado Arnaldo Jardim, eu peço um instante da atenção e da gentileza do senhor. Nós retoma a nossa conversa com o deputado Arnaldo Jardim. Bom, deputado, mais uma discussão. A gente tem acompanhado as posses pelos estados, a posse de manhã e à tarde a posse do presidente eleito Lula. No caso aqui de São Paulo, o que o senhor espera do governo Tarcísio? O senhor que já fez parte também de governos aqui em São Paulo, agora essa mudança, a saída do PSDB e a entrada de um novo gestor. O que o senhor acredita que São Paulo pode ter um ganho a partir de agora com essas obras de infraestrutura que ele tem a experiência trazida de Brasília? Olha, eu estou muito otimista com relação ao desempenho que poderá ter o Tarcísio de Freitas em São Paulo. Fundamento isso, primeiro, no seu preparo individual, que eu respeito. O Tarcísio conosco conviveu na Câmara, ele é funcionário de carreira da Câmara dos Deputados, um grande especialista na área de infraestrutura. Antes de ir ao Ministério, ao DENIT, participou muito do debate do Parlamento em torno das questões da infraestrutura e eu com ele tive a oportunidade de lá conviver. Creio que a transição que se fez pacífica aqui em São Paulo, acordada com o Rodrigo Garcia, foi muito positiva. Ela já dá condições para que o Tarcísio já inicie o governo jogando, como se diz, ou seja,
colocando em andamento os seus projetos. Entre a infraestrutura que você mencionou, Tiago, eu somo uma outra questão, discutir particularmente com o futuro governador, o governador já agora empossado, Tarcísio de Freitas, uma preocupação com relação à educação. A ênfase que ele dará à educação profissionalizante, técnica, em São Paulo, me parece um caminho muito importante para que nós possamos ter profissionais mais preparados. Hoje nós temos um grande número de desempregados e muitas vezes as empresas não têm os profissionais que desejam para poder fazer a sua expansão. Então, acho que isso será uma das questões que deverá marcar um bom governo que fará em São Paulo, com certeza, o Tarcísio de Freitas. Continua aqui com o deputado Arnaldo Jardim e temos também mais um convidado, o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ministro, como sempre, uma honra receber o senhor aqui na Jovem Pan, um feliz ano novo. E pelos discursos de posse que a gente vem acompanhando nos estados, muitos falam da questão fiscal, da questão econômica, a, entre aspas, concertação das finanças dos estados, foi o caso de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. E agora, a grande preocupação também do ponto de vista federal das contas públicas. O senhor acha que esse início de ano ainda vai ser muito difícil na questão das contas, com a PEC fura-teto que foi aprovada no Congresso Nacional no fim do ano passado? Bem-vindo, ministro. Obrigado, Tiago. Bom dia para você, bom dia para a Adriana, bom dia para meus companheiros, de painel. Olha, é um bom sinal que os governadores estejam se referindo a dificuldades fiscais, porque este ano, tanto para o governo federal, sobretudo, como também para os estados, é um grande desafio, evitar que uma tendência explosiva na dívida pública federal e a dificuldade de gestão nos estados impactem negativamente as expectativas, a confiança, e tudo isso pode resultar na caminhada para uma crise mais séria que teria grandes inconvenientes no campo político, ou seja, isso abreviaria, chamemos assim, a lua de mel do presidente Lula, até porque ele está prometendo quase uma maravilha, de a chegada dele ao poder, modificaria todas as condições, o país começaria a crescer, teria dinheiro para todo mundo, e isso, nada disso mostra que vai se confirmar, Todas as projeções indicam uma forte desaceleração da economia brasileira, Depois de crescer algo como 3% no ano passado, provavelmente isso vai declinar para 0,9, 0,5, Tem gente mais otimista falando em 1,5, mas a mediana das opiniões está em torno de 0,7% para o crescimento do próximo ano. Significa que não vai haver aumento de emprego, nem aumento de arrecadação, nem aumento de expectativa de crescimento do PIB, como o presidente Lula está esperando. Ô, senhor Maílson, no caso do governador Tarcísio de Freitas, a gente vê ele pegando o governo, assumindo com um orçamento de 317 bilhões de reais. É bastante dinheiro. Qual é a responsabilidade de um governador nessa posição? Como fazer a distribuição dessa verba? Olha, Adriano, em primeiro lugar, é difícil o governador dar errado no estado de São Paulo, Além de ser o estado mais rico da federação, é um estado dotado de servidores altamente qualificados, uma economia diversificada, muito forte na área de serviço, na cultura, no lazer e assim por diante. E o que importa na distribuição de recursos públicos no Estado é aquilo que está no orçamento. A gente não deve esquecer que a lei mais importante de um país ou de um Estado é o orçamento. E o orçamento é normalmente aprovado ou atualmente aprovado pelo Poder Legislativo, e ali estão estabelecidas as dotações, para onde vai o dinheiro, já está tudo planejado ali. Começa com a proposta do governador, ela é modificada na Assembleia, e o resultado final é o orçamento para aquele exercício. Portanto, o governador não tem muito o que pensar agora, porque já está tudo definido no orçamento. Ele pode ter detalhes da aplicação de certas dotações, mas a destinação, em linhas gerais, já está definida. Estamos aqui com o ex-ministro Maílson da Nóbrega, agora deputado Arnaldo Jardim, falando sobre as contas públicas, a preocupação em relação às contas aqui na Jovem Pan agora, 11 horas e 27 minutos.
Deputado Arnaldo Jardim, a preocupação com as contas públicas, no caso aqui de São Paulo, como o ex-ministro Maílson da Nóbrega fala, a situação é mais confortável, mas do ponto de vista federal é a preocupação, deputado? Há uma grande preocupação. Nós demos com a PEC uma autorização para gastar. Não foi a primeira vez, o ministro Maílson sabe, o coronel Tadeu convive conosco no parlamento, sabe disso também, que nós fizemos isso ao longo do governo do Bolsonaro também. Necessidades fundamentaram isso. O que é fundamental é que agora nós possamos ter a nova referência fiscal. Na aprovação da PEC, nós estabelecemos que nós temos um prazo para que o governo envie uma nova referência que substituirá aquilo que nós chamamos do teto de gastos. E com relação à economia, eu tenho dialogado, é um privilégio para mim, com o ministro Maílson, em diferentes ocasiões, eu vejo que alguns projetos que nós aprovamos, Tiago, Adriana e todos que participam aqui conosco nesse momento de troca de ideias, que estão amadurecendo. Menciono, os investimentos já ocorreram no setor de saneamento, devem ser ampliados. O próprio Eduardo Leite, que falou, comandou agora a privatização da Corsan, lá no Rio Grande do Sul, e foram 4 bilhões e 100 que fazem com que não só a outorga tenha sido dada, mas agora nós temos investimentos. Nós aprovamos o novo marco regulatório da cabotagem. Aprovamos a lei do gás, que tem uma maturação um pouco mais distante, mas que agora começam os primeiros projetos a estar em andamento. Aprovamos o novo marco de autorizações ferroviárias e há vários projetos já também em pleno desenvolvimento. Menciono esses 4 setores que são muito estruturantes para a economia. Sim. E na própria PEC que nós aprovamos agora, por uma questão de necessidade, porque estava muito sem recursos, nós aprovamos 10 bilhões para o programa Casa Verde Amarela, que pode ser rebatizado de nome, mas significarão recursos na área da habitação. Portanto, eu acredito que esses projetos poderão ter um impacto muito positivo agora na retomada da economia. A hora agora 11h29, a gente está recebendo aqui no Jornal da Manhã, deputado Arnaldo Jardim, também ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Roberto Mota, fique à vontade para fazer sua pergunta para os nossos entrevistados, bater papo, tirar dúvidas. Eu gostaria de fazer a mesma pergunta para os dois. A minha pergunta é a seguinte: a das pessoas que estão tentando prever o que vai acontecer no Brasil, eu identifiquei 2 grupos. Um grupo que diz, que acha que o governo do PT vai ser mais parecido com o primeiro governo do PT, com políticas econômicas mais conservadoras, mais sensatas, que essa retórica da campanha vai ser deixada de lado e vai haver uma preocupação com a estabilidade econômica, né, e as coisas vão caminhar relativamente bem. Tem um outro grupo de analistas que diz que não, que o governo do PT vai ser mais parecido com o governo Dilma, que eles estão voltando ao poder com muita sede de ocupar a máquina pública e que há um risco grande, sim, de descontrole das finanças públicas, uma desvalorização de ativos, tá? Eu queria perguntar aos dois, em que campo cada um se situa? Qual é a sua visão a respeito disso? Maílson, primeiro? Olha, Roberto. Olha, perfeito. Olha, Roberto, eu me incluo no segundo grupo, com algumas qualificações, né? Eu não digo que tem sede de poder, eu acho que é simplesmente por causa de ideias discutíveis, para não dizer erradas, né? A gente tem visto as declarações do presidente Lula, ele claramente regride a visões de mundo do PT dos anos 80, peremptoriamente elimina qualquer chance de privatização, como se as empresas estatais ainda fossem tão relevantes quanto foram 50, 60, 100 anos atrás no Brasil, né? Empresa estatal são um fenômeno do passado. Se você olhar, a civilização tem 10 mil anos, ou seja, 100 séculos. Empresa estatal só surgiu no século XIX e XX. Por que isso? Porque o Estado não nasceu para exercer atividades que são típicas do setor privado. O setor privado exerce essa atividade de forma muito mais eficiente.
Sucede que elas se justificaram em determinados momentos de diferentes países, porque atividades fundamentais para o crescimento, para a redução da pobreza, da desigualdade, elas não poderiam ser empreendidas pelo setor privado, ou por falta de capacidade, ou por falta de conhecimento. Então, nesse caso, qualquer economista liberal, não liberal, reconhece que o Estado tem que intervir, criar empresa, né? Por exemplo, o Banco do Brasil foi criado em 1808, ao contrário do que se pensa, não foi para dar crédito. O Banco do Brasil foi criado porque havia uma lacuna, uma falha, ou seja, chegaram 15 mil portugueses no Rio de Janeiro e não tinha moeda, né, para transacionar, e para mercearia, para padaria. Então, o Banco do Brasil foi criado, a imagem do Banco da Inglaterra, como um banco para gerar moeda divisionária, né? Claro que não precisa mais disso hoje. Portanto, o Banco do Brasil não mais exerce essa atividade. E por aí afora, né? Voltou o discurso, né, que gasto é vida, né, que o presidente Lula mesmo declarou que gasto em educação é investimento, né? O futuro ministro da Previdência Social disse uma coisa absolutamente sem sentido, né? Dizer o seguinte: o déficit da Previdência Social é investimento. Olha, gasto é gasto, déficit é déficit, em qualquer lugar do mundo, tá certo? O déficit, como dizia o primeiro-ministro espanhol Gonçalves, o déficit e a dívida nem é de esquerda, nem é de direita, é simplesmente déficit e dívida, né? Portanto, essa coisa assusta, né, os mercados pela demonstração de que o presidente Lula e muitos dos participantes do PT não perceberam as transformações que ocorreram na economia brasileira e na economia mundial nos últimos 50, 70 anos. Não é? Por exemplo, crédito de longo prazo no Brasil, que é fundamental para a expansão da indústria, para da infraestrutura, pelo setor privado, por exemplo, isso era um privilégio ou um dever do BNDES, quando ele foi fundado lá em 1952. Hoje, nós vivemos uma nova realidade, auspiciosa, muito favorável. O crédito de longo prazo está sendo provido pelo setor privado, ou seja, pelos fundos de pensão, pelas entidades de previdência privada, pelas pessoas físicas e jurídicas que compram papéis emitidos pelas empresas. A gente está vendo empresa na área ferroviária, por exemplo, isso eu conheço de perto, porque participei de uma empresa ferroviária do seu conselho de administração, papéis, o título de 10 anos, 12 anos de prazo, né? E a experiência tem mostrado que essa relação entre o setor privado que financia e o setor privado que toma o dinheiro para investir é muito mais fluida do que com o BNDES, com o setor privado. Porque o BNDES, né, que tem um qualificado quadro de pessoal, mas ele é uma entidade pública, ele está sujeito à fiscalização do Tribunal de Contas, ele tem que prestar contas anualmente ao Congresso Nacional, então ele tem ritos, né, para aprovação dos seus processos que são muito mais complexos do que o setor privado. Não é que haja má vontade dos técnicos do BNDES com o setor privado, é porque eles têm que observar esse ritual. Portanto, são coisas muito auspiciosas. A gente está vendo pessoas do governo fazendo declarações do BNDES como do BNDES dos anos 50. Né? Então, é isso que eu acho que leva muitas pessoas a desacreditarem da expectativa de que o Lula 3 seria o Lula 1. Eu acho que ele é uma mistura de Lula 2 com um componente importante de Dilma 1 e 2. Deputado Arnaldo Jardim, o senhor concorda? O Roberto fez numa pergunta duas indagações. Primeiro, como cada um de nós se situa. Acho que a resposta mais fácil a ser feita aí. Eu me situo, Roberto, entre aqueles que defendem uma profunda reforma do Estado, reformas estruturantes, diminuição de custos da máquina pública, respeito à questão da responsabilidade fiscal, que nós queremos aí ver rapidamente definida. E você perguntou como será o Lula. Eu não tenho certeza de como será. Eu tenho certeza de que nós poderemos ter no Congresso um freio de arrumação importante. Vamos passar pragmaticamente algumas desses passos que, acredito eu, podem e devem ser dados. Primeiro, reforma tributária. Está madura a reforma em torno da chamada PEC 45, que foi apresentada pelo presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi,
e que foi inspirada num debate muito aí coordenado pelo Bernardo Api. Ele estará no governo, creio que ele defende essa proposta. Essa proposta está amadurecida, ela tem um sentido de simplificação tributária, ela tem um sentido de desonerar os setores de uso mais intensivo de mão de obra. Acho que ela tem uma lógica e acho que está maduro para ser aprovada a proposta de reforma tributária. E eu acho que isso será um passo muito importante. Segundo passo, evitar retrocessos. As declarações, eu concordo com o ministro Maílson, as declarações feitas pelo novo ministro da Previdência, que se somam a algumas na área trabalhista, indicam uma possibilidade de voltarmos atrás de reformas que foram importantes para o nosso país, como a reforma trabalhista e da Previdência. Tenho certeza que o Congresso estará perfilado, na sua maioria, num movimento contrário a que isto ocorra. Com relação às visões de intervencionismo na economia, nós precisamos de ver um pouco como as coisas ocorrerão. Vou citar um exemplo. O Plano Safra para o setor agro, no primeiro governo do Lula, 20 anos atrás, ele significava tudo aquilo que você tinha de investimento e financiamento para a agricultura, o Plano Safra. Hoje ele responde por 30% somente do financiamento. Por quê? Você foi constituindo, nós aprovamos a lei do agro, o coronel Tadeu trabalhou muito por isso também, junto conosco lá na Câmara. Nós aprovamos, eu tive o privilégio de ser autor do projeto, os FIAGROS, Fundos de Investimento no Setor Agro, e hoje o Plano Safra é apenas 30% daquilo que se tem hoje de investimento no setor agro. Portanto, nós tivemos uma dinâmica que a própria sociedade determinou e que eu acho que, por mais que o governo deseje, ele não conseguirá fazer isso andar atrás. Mas essa pergunta, como se diz, Roberto, é a pergunta de $1 milhão, que Lula virá. Acho que os fatos que aconteceram até agora são contraditórios, não nos permite ainda ter certeza de que rumo definitivo se estabelecerá, e acho que isso vai reforçar o papel do parlamento no sentido da vigilância que deverá fazer. Deputado Coronel Tadeu, se quiser complementar e fazer uma pergunta... Tiago, eu posso fazer uma qualificação? Claro, por favor, ministro. Não, eu gostaria de aduzir ao que eu falei duas coisas. Primeiro, que eu falei aqui são sinais que o presidente Lula hoje vai ser presidente mesmo, né? Tem dado nos últimos tempos e membro do seu governo. Isso não significa que vai ser assim, tá certo? Você pode ser que o presidente Lula faça uma reflexão, ele fez isso em 2003, ele reverta o seu próprio discurso e qualifica o discurso de seus auxiliares. Nesse sentido, é preciso dar o benefício da dúvida para o presidente Lula. Eu espero, como brasileiro que torce pelo Brasil, como brasileiro que acredita no futuro do Brasil, que ele possa reverter o discurso, a meu ver, equivocado que tem caracterizado as falas dos componentes do governo nos últimos tempos. Deputado Coronel Tadeu, por favor. Eu vou fazer um comentário e gostaria de conhecer da percepção tanto do Arnaldo como do ministro Maílson. Primeiro, ministro Maílson, meu desejo de um feliz ano novo para o senhor e também ao meu amigo Arnaldo, os meus votos de um excelente ano e um profícuo trabalho na Câmara dos Deputados. Eu percebi que tanto o ministro como o Arnaldo são muito próximos quando se fala em economia. Nós precisamos, às vezes, fazer um freio de arrumação, mas a economia ela andou muito bem nos últimos tempos, né? E há um receio de um travamento de tantas medidas que foram aprovadas, e o Arnaldo lembrou aí o saneamento, o gás, né, o avanço no agronegócio. Realmente foram 4 anos muito bons para a economia, se não foram ótimos, excelentes, mas os resultados estão aí para serem mostrados, serem analisados, foram bons. E eu tenho uma preocupação, tanto o ministro como o Arnaldo, nós estamos agora com o PT no governo. E o PT é um partido muito forte ideologicamente. E, obviamente, o trabalho deles vem acompanhado de algumas pautas ideológicas, como ideologia de gênero,
temos aí tantas outras, descriminalização das drogas, descriminalização de furtos. E isso tem reflexo na economia, a gente sabe que tem. Por um outro lado, eu tenho certeza que o PT ele deve forçar alguma coisa nesse sentido. Só que no caminho contrário, a gente não consegue avançar em outras pautas, como, por exemplo, a impunidade nesse país. A corrupção atrapalhou demais a economia em tempos passados, né? Foram escândalos e mais escândalos. Temos lá a prisão em segunda instância parada, absolutamente adormecida, porque nada se fez para se avançar nessas medidas processuais que são tão importantes para o Brasil. Qual é a percepção dos dois, do ministro, do Arnaldo, para esses próximos 4 anos? Será que a gente tem que ter essa responsabilidade mesmo? Precisamos cuidar da economia, sim, mas vamos cuidar também desses pontos que eu acabei de citar. Bom, os nossos entrevistados respondem daqui a pouco a pergunta do deputado Coronel Tadeu, porque nesse momento, e quem responde é o deputado Arnaldo Jardim. Deputado, e já agradecendo o senhor pela participação aqui na Jovem Pan. Pode responder, por favor. Eu que agradeço, um privilégio estar aqui. Eu gostei muito de ouvir o ministro Tarcísio, parece que ele estava ouvindo o nosso debate aqui, né? Eu estou brincando, logicamente, o Tarcísio, no seu pronunciamento, destacando pontos, primeiro, de investimentos que farão a diferença para os próximos anos. E, em segundo lugar, falando de um conceito de desregulamentação, parceria com o setor privado, que eu, o ministro Maílson, e é lógico, o Roberto e o Tadeu também, defendemos aqui. Então, eu fiquei contente e a sua pergunta, meu caro Tadeu, prezado amigo, eu acho que essa pauta, da mesma forma que ela não dominou aquilo que foi o debate nosso no parlamento, no governo Bolsonaro, com uma visão, não dominará agora. São sempre conjuntos, são movimentos que acontecem, mas nós temos uma pauta que é mais decisiva para o país, mais estruturante. Ela ficará focada em torno de projetos para a retomada da economia, por um lado, por outro lado, para a preservação da segurança patrimonial, a segurança jurídica nos postos que foram dados. Eu não acredito que esta pauta de costumes ela prevalecerá neste ano. E se ela prevalecer, acho que não será bom. É ruim. Nós temos outras prioridades e questões muito mais centrais para serem tratadas no país. Deputado Arnaldo Jardim, obrigado pela gentileza, pela atenção e um feliz ano novo. Bom ano para todos aí, um grande abraço. Bom ano, eu só abraço. Queria registrar, não é? O ministro Maílson da Nóbrega teve que nos deixar, infelizmente, por causa do tempo, mas fica aqui o registro. Muito obrigado por ele ter nos atendido aqui nessa programação especial da Jovem Pan, Adriana. Agora